Boa tarde! Bem-vindos ao nosso primeiro Giz com Café. Deixa eu só pegar aqui para começar, para poder ler os comentários de vocês. Então, quem for chegando, já vai curtindo, comentando, compartilhando, diga de onde vocês são. Eu quero saber se vocês atuam em sala de aula ou se vocês atuam em sala de reforço escolar, quem é psicopedagoga, vai contando aqui um pouquinho da história de vocês, tá certo? Porque o que é o Giz com Café? O Giz com Café vai ser um encontro que nós teremos todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, para destravar a nossa sala de aula. Então nós vamos conversar sobre assuntos do dia a dia, do cotidiano da sala de aula, vamos conversar sobre aquelas dúvidas que você tem quando você chega na sala de aula, vai começar, né, a dar uma aula e ali se sente perdida, tá? Então o Giz com Café vai ser para destravar a sua sala de aula. Então nós vamos ter esses encontros todas as quintas-feiras. Antigamente ele era chamado 20 minutos com a vovó, né? E agora nós mudamos para Giz e Café. Agora ele está mais estruturado, mais, né, voltado para as dificuldades do professor. Antes a gente vinha aqui e ficava tirando dúvidas aleatórias. Então agora não, nós vamos seguir um programazinho que vocês vão colocar no direct, ou vocês vão colocar nos comentários, ou no nosso grupo Instanetos. Vocês vão deixar ali quais as dúvidas de vocês. E aí nós vamos aqui toda quinta-feira no Giz com Café tentar ajudar aí, conversar sobre essas dúvidas e encontrar uma solução, tá? Vou dar uma lida aqui em quem já está chegando. Então vamos lá, Liz de Souza Silva, sigo você, Socorro, continue em sala de aula na pré-escola. Oi Liz, tudo bem? Dietes Fernandes, parabéns pela iniciativa, te admiro, sigo você, bem-vinda Dietes Fernandes. Isso aqui é pra vocês, tá, gente? Não, é um bate-papo, é uma conversa, é como se fosse a nossa sala dos professores, certo? Então, o nosso tema de hoje é: planejamento não é um papel bonito, tá? É estratégia de sobrevivência pedagógica. Então, nós estamos aqui início do ano e o nosso primeiro tema será sobre planejamento. Por quê? Porque ele é fundamental. Então, respira, puxa a cadeira, porque esse café é para destravar a sua sala de aula. Então vamos lá, você está de férias, mas eu tenho certeza que a sua cabecinha está assim. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça te dizendo isso. Será que eu vou dar conta da turma que vem aí? Será que esses meus alunos vão ter muita dificuldade? Né? E se eu não conseguir alcançar as metas, os objetivos, né? Porque agora são muitos. Agora são muitos. É tanta meta que o professor tem que bater, é tanta burocracia, é tanto papel que o professor tem que preencher, que está até faltando tempo para a aula. Concorda comigo? Quem concorda, coloca o dedinho aí para cima. Oi, Liz, lembro sim de você, querida. Lá do SECAD, né? Lembro sim. Tia Drica, boa tarde, tia Drica. Seja bem-vinda. Vamos lá, coloca o dedinho pra cima aí. Quem concorda que a gente está precisando de tempo para dar aula com tanta papelada, com tanta burocracia que nós temos que preencher e fazer aí na nossa sala de aula. Não está saindo som? Tem mais alguém aí que não está ouvindo o som, gente? Comenta aí comigo, por favor. Que a Floresca, Flores, vou te chamar de Flores, tá? Infância tá dizendo que não está saindo som. Vocês estão ouvindo o som? Ó, a Deia concordou, a Denis também concordou, a Luciene tá falando que o som tá ótimo lá, né? A Denis também tá falando, boa tarde, tá tudo certo. Ai, tudo bem, Flores, tudo bem. Ouvindo bem, boa tarde, o meu está ótimo, o som aqui está bem. Então vamos lá, continuando aqui, tá?
Senão a gente se perde, né? Eu vou começar a ler os comentários e a gente vai se perder aqui. Então você está de férias, mas tem uma vozinha aí na sua cabeça, né? Te perseguindo e dizendo: será que eu vou dar conta? Como será a turma que eu vou pegar esse ano? Como é que esses meninos estão vindo para mim? Será que vai ter muita dificuldade? Né? Será que eu vou ter que alfabetizar alguma dessas crianças? Bem, eu já vou te dizer de primeira assim, que não importa a série que você for trabalhar este ano, tá? Até Fundamental 2. Não importa a série que você for fundamentar, vai ter alguma criança que você vai precisar alfabetizar. Mas calma, que a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Então, deixa eu te contar aqui uma coisa que ninguém fala também, que é muito importante. Quem começa o ano, tá? Nessa insegurança, vai passar o ano todo cansado. Mas aquele que começa o ano com estratégia, esse daí vai conseguir dominar a sua sala de aula. Então, se você está inseguro, corra para se organizar, porque senão o seu ano vai ser muito puxado. Você vai passar o ano inteiro ali cansado, estressado, porque você vai ficar correndo atrás de atividade pela internet, baixando atividade, atrás disso e atrás daquilo. E aqui já entra três pontos que travam muito o nosso planejamento, tá? Porque eu falei aqui pra você, corre, se programa. Como é que a gente se programa? Com planejamento, tá? O planejamento é a base, é o fundamental, é o primeiro passo para que a sua sala de aula corra bem durante o ano, tá? É o planejamento. Mas tem 3 coisinhas aí que travam demais o nosso planejamento. Vão aí pensando quais seriam esses 3 pontos que travam o nosso planejamento. Vão comentando aí, enquanto eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês, tá? A Denise está falando, sou uma das primeiras turmas e depois das suas aulas não voltei para a sala de aula. Olha, a Denise está falando que ela é uma das primeiras turmas da mentoria e que depois que ela entrou, ela não voltou mais para a sala de aula. Aguardando a hora do Lipe encerrar as férias e voltar para a senhora. Felipe é meu aluno. O Luiz, acho que está falando aqui. A Floresca está dizendo, sou professora de educação infantil e a Liz, pena não poder ir até o fim, vou precisar sair. Mas então, né, já curte, já comenta, já compartilha, tá certo? Isso daqui, porque vai ajudar muitos professores. Então vamos lá, já pensaram aí quais são os 3 pontos que travam o seu planejamento? Coloca aí pra mim, eu preciso saber, gente. O que trava o teu planejamento? Na hora de você sentar para planejar, o que dificulta? Tá? Qual é a maior dificuldade que você tem? Pois bem, eu vou já dizer uma aqui para vocês, tá? O primeiro ponto é planejamento comprado. É a ilusão de comprar o planejamento. Eu vi o planejamento daquela professora lá no Instagram e aquele planejamento era tão lindo, tão alinhado lá com as nomenclaturas da BNCC, com tudo direitinho. Eu vou comprar aquele planejamento porque ela tá vendendo para minha série, eu vou comprar. Gente, vou dizer para vocês que um plano é bonito, uma apostila pronta, tá? Ter um monte de atividades em PDF, mas nada disso conhece a tua turma. Esse planejamento que você comprou está alinhado às dificuldades da tua turma? Se não está, não vai funcionar, tá? Então, um dos erros é começar o ano executando o plano de outra pessoa, realizando o planejamento de uma outra pessoa. Aquilo ali não é o seu planejamento, tá? É o planejamento daquela professora, da realidade daquela professora, da experiência que aquela professora tem. Então, comprar plano já é uma das coisas que eu falo muito na mentoria, que não vale a pena, tá? Não vale a pena. Não, mas eu vou comprar e aí eu vou adequar. Faça o seu. Faça o seu, que seu resultado será melhor. Concordam comigo aí? Vamos ler. Quero ouvir. Aliás, quero ler, né? Porque vocês vão escrever. Gente, eu quero ver coração subindo aqui, tá? Quero ver coração subindo.
Eu quero esse aviãozinho voando, vocês compartilhando e vocês comentando para que a gente possa, de fato, alcançar o nosso objetivo, que é ajudar a destravar a nossa sala de aula, tá certo? Então, continuando, o segundo problema, a segunda trave do nosso planejamento é a armadilha das atividades prontas. Você entra na internet, aí fica baixando um monte de atividade. Olha, essa atividade aqui eu gostei. Olha, essa atividade aqui é legal. Olha, essa atividade aqui é bonita. Olha, essa atividade aqui é interessante. E vai baixando um monte de atividade, tá? Ó, a Dia Fernandes já colocou aqui que ela concorda plenamente, tá? Com a questão de não se comprar o planejamento, que não funciona, você vai estar usando o planejamento do outro. É a primeira trave que nós falamos aqui. A segunda trave é a armadilha das atividades soltas, porque a gente vê uma atividade, ai, que atividade legal, olha que atividade é interessante. Aí baixa a atividade, compra a atividade. E depois você fica com um monte de folhas ali soltas, aleatórias, sem saber como conduzir isso com os seus alunos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma sequência, ter uma progressão, tá? Ter uma intenção pedagógica para que a nossa turma consiga avançar. Se eu fizer o meu planejamento baseado nas atividades, isso não vai funcionar, porque ele não vai ter uma sequência. Porque eu vou usar uma atividade hoje, uma atividade amanhã, então eu tenho que primeiro ter o meu planejamento e aí sim adequar as atividades ao meu planejamento, ao objetivo que eu quero alcançar. E isso eu falo porque eu tenho várias atividades aqui na loja e vocês de vez em quando, né? De vez em quando, quase todo dia. Vovó, para que série eu uso essa atividade? Vovó, essa atividade trabalha o quê? Ah, eu gostei dessa atividade, vou baixar para os meus alunos. Depois baixa a atividade e vem me perguntar, mas vovó, como que eu uso? Ou para que eu uso? Quando eu uso? Com que série eu uso? Aí tá vendo que você montou o seu planejamento em cima daquela atividade? Então, quando você tem o seu planejamento consolidado, sólido, tá? E quando a gente faz o planejamento, quando somos nós que fazemos o nosso planejamento, ele fica até mais forte na nossa memória. Mesmo que eu não esteja com ele ali na mão, na hora, mas eu sei exatamente, porque fui eu quem fiz. E se eu precisar fazer uma adequação, no momento que eu estou elaborando, pensando nas ideias, né? Por exemplo, vou montar aqui um planejamento para uma aula de adição. Então eu coloco lá, qual é o meu objetivo? Eu sou bem clara, eu sou bem direta no meu objetivo. O objetivo que eu quero é o quê? Que a criança aprenda a armar as contas, né? Entenda os conceitos da adição, né? De juntar, de acrescentar, de somar. Então que ela entenda os conceitos, que ela consiga armar e realizar aquela operação, certo? Se eu quero montar uma aula sobre sistema de numeração, então o que eu quero que a criança entenda? Eu quero que ela entenda que o nosso sistema de numeração, né, é formado por 10 algarismos, tá certo? Que cada algarismo ocupa uma ordem, que de acordo com a ordem que ele está, ele tem um valor. Então eu sou clara, eu sou direta, eu não preciso estar enfeitando o meu planejamento, tá certo? Eu sou bem objetiva, assim como eu sou clara nas atividades que eu vou fazer. Então, por exemplo, estou lá preparando de sistema de numeração, né? Nosso sistema de numeração. Vou utilizar o quê? Vou utilizar o material dourado. E eu já deixo ali embaixo uma outra opção, né? Caso dê tempo, uso a escala também. Caso não dê tempo, faço tal atividade. Entendeu? Então, quando você está elaborando, você está criando, a sua mente, tá? Esse momento criativo, ele é muito legal, porque a gente pensa numa coisa, as ideias elas vão se ampliando, vão se multiplicando, tá? Então, você já fica ali com uma coletânea, né, de sugestões que você já vai anotando ali no outro caderninho. Aqui os mentorados sabem que eu tenho uns 3, 4 cadernos só de questão de planejamento, onde eu vou anotando as minhas ideias. Então você já vai anotando ali, uma não deu certo, não funcionou, então na próxima aula já tem aquela outra. À medida que você compra o seu planejamento, ou que você faz baseado na atividade, naquela atividade que você baixou da internet, você fica limitado àquilo ali.
tá? Você se limita. Então, faz essa experiência, tá? Começa a elaborar as estratégias, a pensar em estratégias, a pensar nos teus objetivos e vai colocando no papel. À medida que você vai desenvolvendo isso, tá? Vai ficando mais fácil. É como quando a gente pede para a criança elaborar frase. A criança começa elaborando frase dizendo o quê? Né? A bola é bonita, a boneca é nova, tá certo? À medida que nós vamos trabalhando com a criança, essas frases vão evoluindo. Gente, a mesma coisa vai acontecer com o planejamento de vocês. À medida que vocês começarem a pensar e a elaborar o planejamento de vocês, ele vai ficando mais fácil e as ideias vão fluindo, tá? Então faça essa experiência. E a terceira trava? A terceira trava é a seguinte. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim agora. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu já estive aí, neste lugar que vocês estão, neste mesmo lugarzinho, nesta mesma época. E aí, o que vocês estão fazendo? Se preparando para o início das aulas. Conta aí pra mim o que vocês estão fazendo. Fala a verdade, fala a verdade. O que vocês estão fazendo para se preparar para a volta às aulas? Vocês não querem falar, né? Vocês não querem falar, mas eu vou dizer. Está todo mundo trabalhando na decoração da sala. É ou não é verdade? Fala a verdade, gente. Eu sei que é porque eu já estive aí no lugarzinho de vocês. Olha aí, a Josélia já colocou decoração da sala. Fica todo mundo preocupado com a decoração da sala. Aí quando descer o tema da minha sala, a porta da minha sala, como é que eu vou fazer os combinados? Eu vou fazer ali o crachá para ir ao banheiro, para sair para beber água, né? Eu vou fazer a chamadinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, e a gente gasta um tempo enorme fazendo isso. Além de gastar também o nosso, porque eu quero ver, eu quero saber se a escola de vocês banca tudo, tá? Cortando muito EVA, é isso. Marcadores de agenda. Verdade. A Juliana tá falando que tá livre. Por que você tá livre, Juliana? Conta aí pra gente por que você está livre. Então eu sei, eu já estive aí, gente. Era tema de Toy Story, era tema de Ceninha, eram os temas da minha sala, tá? Toy Story, Ceninha, Turma da Mônica eu nunca gostei, não. Acho que tive do Pato Donald, Mickey, Minnie, tinha eu fazia temas assim, diferentes, que fosse diferente de todo mundo, né? Porque ainda tem isso, porque cá entre nós aqui, só entre a gente aqui, que ninguém nos usa. Safari eu fiz também. Que ninguém nos ouça. A gente vai ficar competindo com as outras professoras, né? Ai, olha a sala da fulana. Ai, olha a sala da cicrana. E a gente gasta um tempo enorme. E gasta dinheiro, tá? Porque nosso dinheiro sai ali do nosso bolso, tá? E aí, perde-se tempo. O tempo que a gente deveria estar pensando em quê? No nosso planejamento. E aí, durante o ano, o que acontece? Aí, durante o ano, né? Nós não temos ali esse planejamento, a gente não se preparou e a gente passa o ano empurrando com a barriga ou sofrendo com o planejamento do outro que a gente compra ou baixando a atividade, gastando dinheiro com atividade direto, certo? Olha, a Juliana falou o seguinte, ela disse que ela está livre disso, que ela não... Desculpa, gente, que ela não passa mais por isso. Por quê? Porque ela dá aulas particulares e ela é mentorada, tá? Então ela não passa mais por isso. Parabéns, Juliana. Parabéns. Mas, vovó, poxa, também a gente tem que arrumar a sala. Sim, gente, a gente tem que arrumar a sala, tá? Tem que deixar a sala agradável para receber as crianças. Mas eu vou arrumar a sala depois que eu fizer o meu planejamento. Tá? O meu planejamento é o ponto principal. O que você prefere? Uma sala bonita ou um aluno que aprenda? Tá?
uma sala bonita ou você ter estratégias para utilizar com o seu aluno? Então a gente precisa verificar quais são as nossas prioridades também e não ficar se desgastando, porque a gente passa tanto tempo recortando EVA, colando, vai lá para a escola, passa e arruma e faz isso e aquilo, que a gente já começa o ano cansada. Tá? É isso que acontece, a gente já começa o ano estressado, não é verdade? E aí, se eu já estou estressada, como é que eu vou passar, conseguir dar aula com fluidez, com alegria, com animação? Porque tudo isso interfere no aprendizado da criança. Se chega uma professora cansada, estressada ali para dar aula, por mais que você se esforce de sorrir, mas não adianta, é o nosso corpo que tá reagindo, né? E quando você chega para dar aula feliz, alegre, tudo flui melhor, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Rita também tá falando. Eu também é mentorada. A Denise também é mentorada. Também estou atuando com reforço escolar, a Gi Fernandes falou. A Josélia colocou aqui eu não decoro a sala, penso que tiro o foco dos alunos, coloco só um mapa e o quadro mesmo. Também, e aí você pode ir colocando, né, de acordo com o que você for ensinando. Por exemplo, vou ensinar os dígrafos, eu ponho lá um cartaz dos dígrafos. Vou ensinar MDC e MMC, eu ponho alguma coisa do MDC e do MMC. Mas tudo isso precisou de quê? Do seu planejamento, de você ter o seu planejamento primeiro, para depois organizar. Deu para entender? Certo? Então esses são os 3 pontos que travam. Anotem aí. A ilusão do planejamento comprado. Gente, isso não funciona, tá? A armadilha das atividades soltas. Ficar abaixando. Eu queria... Vou fazer uma experiência aí. Vai anotando tudo que você gasta com atividades que você baixa, tá? Tenta fazer uma estimativa aí de quanto que você gastou em 2025 com atividades que você baixou da internet. Ah, mas é só 10 reais. Ah, mas era só 20 reais. Mas vai somando aí para ver quanto é que dá isso no final do ano. Veja quanto você gastou com isso daí, tá? A Jaque colocou aqui, não é decorar, mas o aluno precisa de informação. Sim, Jaque, mas exatamente dentro do planejamento. Ah, sim, eu li aqui a tua segunda mensagem. Porque só decorar, muitas vezes, até distrai a criança, né? Então, eu preciso, até na minha decoração, ter uma lógica daquilo. Ser ali um lembrete para a criança, né? Dos conteúdos que nós vamos trabalhar, tá? E como é que eu posso destravar, então, vovó? A senhora falou aí que nós estamos travados com o nosso planejamento. Nós não, né? Porque muitos aqui já conseguem fazer seu planejamento muito bem, graças a Deus, né? E você vai conseguir também, se você treinar e exercitar. A gente pede tanto para que as crianças treinem, tanto para que as crianças pratiquem, mas a gente vai lá e compra. Olha só isso. Vê se tem sentido isso. Faz sentido? Faz, gente, tá? Então, treine aí o seu planejamento. E como que nós vamos destravar? Bem, você, primeiro, como eu falei logo lá no início, não importa o ano, não importa a série, você vai ter alunos que você vai precisar alfabetizar, tá? Eu tenho mentorados com alunos no 7º ano. Eu tenho mentorados com alunos do 7º ano que ela precisou alfabetizar alunos do 7º ano, tá? Então, independente, gente, se você vai pegar 2º, 3º, 4º, 5º, você vai precisar alfabetizar. Você vai pegar crianças com dificuldades. Então, você vai ter que fazer ali um segundo planejamento. Você já vai se preparar para isso. Para quê? Para não entrar em pânico, tá? Se você já entra sabendo que vai enfrentar essa dificuldade, você não vai entrar em pânico. Você já vai entrar sabendo o que você tem que fazer, tá? Então, eu vou montar o meu planejamento para a minha série. Vamos lá, eu peguei uma turma de 4º ano, certo? Quais são os conteúdos que eu vou trabalhar com a minha turma de 4 anos? Bem, nós vamos começar desde o início, a origem dos números, o sistema de numeração decimal. Aí nós vamos trabalhar adição, subtração, problemas de adição e subtração. Vamos trabalhar multiplicação, problemas de multiplicação, divisão, problema de divisão, fração, tá? Aí vamos seguir, vamos trabalhar MDC, MMC, expressões.
tá? Você já sabe o conteúdo que você vai trabalhar, então você já vai fazer o seu planejamento em cima daquilo ali. Mas você já sabe que você terá crianças com dificuldades. Então eu já vou também me preparar para estas crianças. Então as crianças que vão chegar sem saber adição, sem saber multiplicação, sem saber multiplicação e assim por diante. E crianças que vão chegar lendo silabando ou mesmo sem saber ler, ou crianças sem influência leitora, crianças que não sabem compreensão de texto, que não sabem interpretar um texto. Então você já vai preparado para isso. Mas vovó, como é que eu vou trabalhar então com uma sala tão dividida? É possível sim, tá? E se vocês deixarem aqui nos comentários, no nosso próximo encontro aqui, em um próximo encontro nosso Giz e Café, eu trago trago este assunto de como nós podemos trabalhar com as séries em níveis diferentes, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Planeje já pensando nos dois grupos que você vai ter. Das crianças que estão na série normal acompanhando, e que eu vou te dizer que vão ser poucas, tá? E as crianças que estão com dificuldades, que eu vou já lhe avisar que serão várias. Segundo, construa a sua linha mestra, tá? Então, o que é isso? Antes de você escolher as atividades, você vai pensar quais habilidades eu preciso que as crianças tenham desenvolvido até junho, tá? Isso independente da série que seja. Se eu estou trabalhando com terceiro, quarto, quinto ano, né? Eu vou pensar, ele precisa ter a fluência leitora, ele precisa da compreensão, ele precisa da interpretação, ele precisa as classes gramaticais. Então, até junho eu tenho que trabalhar isso com as crianças. As crianças que não estão alfabetizadas, o que eu preciso desenvolver até junho? Vou deixar já ali estabelecido, fazer uma listinha ali mesmo, gente. Não precisa ser algo bonito para ficar no arquivo lá guardado para todo mundo olhar e dizer, ai, que bonito, que lindo. Não, tem que ser prático, tá? Seu planejamento tem que ser prático. Então, monte essa sua linha mestra, é nessa linha que você vai seguir, tá? Montou até junho, agora vamos ver até dezembro. Quais são as habilidades, quais são os meus objetivos que eu preciso trabalhar até dezembro. Isso vai virar o teu mapa, tá? E você vai seguir por ele, ok? E o terceiro ponto é planeje para ensinar e não para apresentar, tá? Teu planejamento tem que ter o objetivo de que as crianças vão sair dali sabendo aquilo que você se propôs a ensinar. E não ficar bonito para os outros verem ou para postar em Instagram, tá? Ou para ficar ali na pasta da direção, aquele planejamento, né, tão bonitinho, tão bem organizado, tá certo? Mas que quando chega na sala de aula você não consegue de fato colocá-lo em prática. Vamos aqui ver os comentários novamente, porque afinal de contas o Giz com Café é uma interação, tá? Josélia também é mentorada, eu sei, Josi. Antes de comprar a mentoria já gastei muito. Aqui tem do 8º ano em alfabetização e a escola pública aprovou ele para o 9º ano. Gente, isso está tão comum. Isso aqui é a Josélia que está falando, tá? Alunos do 8º que foram aprovados para o 9º sem saber ler. Então você vai ter que em algum momento alfabetizar essas crianças. Que tristeza, Josélia. Quem sofre é o aluno, a Verônica comentou. Certo? Então, vamos só relembrar aqui. O que trava? Comprar planejamento, tá? A armadilha das atividades soltas e se preocupar mais com a decoração do que com a aprendizagem. O que destrava? Assumir que você vai ter na sua turma crianças com dificuldades e já se preparar para isso. Então, assim você não é pega de surpresa, não vai entrar em pânico, você já sabe o que você está esperando. Construir a sua linha mestra, porque é por essa linha que você vai se basear. Planejar, deixa eu só tirar aqui, gente, que o alarme do meu remédio disparou. Pronto. E se planejar para ensinar. Fazer aquele planejamento real, tá? Não é aquele planejamento bonitinho para ficar enfeitando pasta de ninguém, de nenhuma hora, nem diretora, nem supervisora, nem coordenador. É o planejamento que vai fazer de fato seus alunos avançarem. E como nós já vimos, esse planejamento tem que ser feito por você dentro da sua realidade, ok? Guardem essa frase aí com vocês, tá? Eu não vou começar o ano tentando dar conta do conteúdo.
Eu vou começar o ano garantindo a base. Tá? Guarda isso aí, anota para você não esquecer. Eu não vou começar o ano tentando dar conta do conteúdo. Eu vou começar o ano garantindo a base. Vovó, o que isso significa? Significa que seus alunos chegaram, primeiros dias de aula, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma avaliação dos alunos. E onde eu encontro uma avaliação para baixar? Não precisa disso, tá? Com atividades simples de leitura, tá? Em sala de aula, vou dar um exemplo aqui bem prático. Pegue uma folha de papel, corte ela ali em vários pedacinhos, escreva várias palavrinhas das sílabas simples às sílabas complexas, coloque dentro de um copinho, peça para as crianças sortearem 2, 3 fichinhas. Tá, mas tem que fazer o seguinte: em um copinho você vai colocar as sílabas simples, no outro copinho você vai colocar ali as palavras com os dígrafos, na outro copinho palavras com encontros consonantais, certo? E aí as crianças vão retirar, tem uma aluna aqui tentando entrar, gente. As crianças vão retirar um de cada copinho. E você vai pedir para elas fazerem a leitura. Ali você já consegue identificar mais ou menos o nível que essa criança está, tá? E aí você vai fazendo outras atividades neste mesmo nível ali para verificar quais as crianças que estão lendo, quais as crianças que não estão lendo, aonde estão essas dificuldades das crianças, tá certo? Matemática, a mesma coisa. Com licença que eu vou ter que abrir para esta aluna entrar, senão ela vai ficar batendo na porta. Que ancha. Que ancha mal educada, você. É a minha cadela, gente. Tá um calor aqui, então quando ela vê que eu tô aqui, o ar-condicionado tá ligado, ela fica se murrando a porta para entrar, tá? Então vamos lá. Então, vocês viram como é simples de fazer esse diagnóstico? Eu não preciso ter uma folha pronta, ter uma avaliação ali. Não, eu vou avaliar com atividade simples, eu consigo perceber. E a mesma coisa você vai fazer em matemática. Você pode começar utilizando material concreto para ver em que nível que as crianças estão. A partir daí, né, você já tem a base do seu planejamento pronto, porque você sabe do conteúdo, você sabe que as crianças você já sabia que as crianças iriam chegar com dificuldade, você vai continuando o seu planejamento, tá? E se vocês, como eu coloquei no início, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu venho em um próximo encontro dos Dias de Café explicar para vocês, né, dar umas dicas de como trabalhar com crianças em níveis diferentes, tá? Na mesma série. Ok? Então agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está mais preocupado com o quê? Com o conteúdo? Com a turma que vai chegar para você, que você ainda não sabe a turma? Ou com a decoração da sua sala? O que está mais tirando o teu sono nesse momento? Aliás, vamos ser sinceros, o que você tem feito agora nesse momento? Você tem preparado o seu planejamento, você tem preparado a sua decoração, ou você está aí pensando na turma que você vai assumir? Conteúdo. Então, os planejamentos já devem estar aí a todo vapor, né? Se nós estamos preocupados com o conteúdo, nossa primeira preocupação é o planejamento, tá? Quem planeja de verdade, ensina com leveza. Guarda isso no coração de vocês. Quem planeja de verdade, ensina com leveza. Quando você planeja, vou só reforçar isso aqui de novo. Quando você planeja, tá? Você está planejando para a sua capacidade, tá? E para a sua turma. Quando você compra um planejamento, ou que você copia o planejamento, você está copiando a realidade de uma outra professora, a realidade de uma outra turma. Isso eu quero que vocês gravem muito na cabecinha de vocês.
Outra coisa importante, vovó, mas eu tenho muita dificuldade, eu não sei nem por onde começar. Pense no que a gente cobra das nossas crianças. A gente cobra das crianças que elas façam ali uma produção de texto, que elas façam uma redação. E nós sabemos que para que ela consiga fazer, ela precisa fazer, para que ela consiga fazer uma boa redação, fazer uma produção de texto, ela tem que fazer o quê? Treinar. Então, se nós queremos melhorar o nosso planejamento, o que eu tenho que fazer? Treinar e não copiar dos outros. Não pegar pronto, tá? Acredita em mim, faz essa experiência hoje e depois me conta no direct. Faz essa experiência hoje e depois você vai me contar no direct. Você vai sentar e vai começar a montar um planejamento, tá? Vou pegar a turma do 2º ano, já sei que eu vou ter que alfabetizar. Eu já sei que eu vou precisar alfabetizar. Então, eu vou começar ali montando o meu planejamento, certo? Coloca ali, qual o objetivo que eu quero? É que as crianças leiam com fluência, tá? Que as crianças identifiquem os fones, que a criança saiba a diferença da vogal e consoante. Coloca ali no seu planejamento. E aí, coloque as estratégias. Como é que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? O que eu tenho que fazer para isso? Aí começa a redigir, fazer ali uma listinha. Conforme você vai fazendo, novas ideias vão surgindo, tá? Faça essa experiência e depois me conte se não é verdade, se isso não acontece, se isso não aconteceu com você. Quando você copia, você fica bitolado só aquilo que já está ali, tá? Ok? E eu tenho um lugar onde nós temos tudo isso prontinho, mastigadinho, tá? Não o planejamento pronto, mas como preparar o seu planejamento. Com ajuda ainda, com acompanhamento. Alguém que vai estar ali te orientando, tá? Onde você vai encontrar os recursos, as técnicas. E não é uma técnica que vem ali no planejamento. Não, você vai encontrar técnicas de acordo com a sua necessidade. Porque nesse lugarzinho aqui que nós temos, a sua necessidade é escutada. Você aqui é único. Então é escutada a sua necessidade e é conversado com você. E ali é montado a estratégia para a sua realidade, para a sua turma, para o seu aluno. Inclusive você pode, nesse nosso lugarzinho, mandar vídeos de como estão as suas crianças, para que a gente verifique. E se você quiser conhecer esse lugarzinho, tá? Que tem sequência, que tem a lógica, que tem a intenção pedagógica, que tem o plano de base, que tem tudo isso que você precisa para destravar a sua sala de aula, me chama no direct que eu te digo qual é este nosso lugarzinho, ok? Boa tarde, Rose! A Josélia está falando aqui, quem tem o privilégio de ser aluno da vovó tem acompanhamento durante todo o ano letivo. Ó, não estou falando, é a Josélia que está falando. Luzimeire, saudade da senhora, sua bênção, vovó. Deus te abençoe, querida. Saudade de você também, hein? Tá? Então, comentem, curte, compartilham aqui o nosso primeiro Giz e Café, tá? E na próxima quinta nós nos encontramos novamente. Vocês podem deixar aqui as sugestões para o Giz com Café aqui nos comentários. Esse primeiro Giz e Café vai ficar aberto, certo? Então, vocês podem deixar aqui nos comentários. Os próximos Giz e Café, eles vão ficar salvos no canal, tá? Vou abrir e reativar o canal aqui do Instagram e o Giz e Café vai ficar no nosso canal, tá? Então, coloque aqui nos comentários quais os conteúdos do próximo Giz e Café ou também no nosso grupo lá do Telegram, no nosso grupo dos Instanetos. Você pode deixar lá, vovó, eu gostaria muito de conversar sobre esse assunto, tá certo? E prepare-se, porque nos próximos Giz e Café eu vou chamar um de vocês que estiverem aqui na live para conversar comigo. Então, vamos supor, a Rose colocou lá no grupo do Instanetos que ela tem uma dificuldade, por exemplo, para captar alunos. Então, vou aqui, nós vamos conversar sobre captação de alunos para o reforço e eu trago a Rose ao vivo para conversar. Então, quem quiser também participar ao vivo, estaremos aqui toda quinta recebendo convidados que serão vocês, ok?
Josélia, tem que deixar nos comentários quando eu salvar, tá? A Josélia tá comentando aqui como fazer planejamento para turma mista, mas tem que ficar nos comentários, porque esses comentários aqui da live, quando terminar a live, eles somem. Ok? Combinado? Tá? Então não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e comentar. Isso é muito importante, tá? E nos vemos no próximo Giz com Café. Vou estar aguardando por vocês. Hoje eu tô tomando água, porque eu não posso tomar café estes dias, tá? Mas você prepare o seu café aí, que nós vamos nos encontrar muito ainda por aqui. Tchau, gente! Chum.